Vamos comentar agora os dois erros bastante comuns quando a gente está começando a aprender array list e laço de repetição. Né? O que acontece normalmente que a gente tem umas dúvidas e que a gente acaba errando no nosso código e provocando um comportamento que a gente não quer. Bom, vamos falar do primeiro. O primeiro está relacionado a essa linha de código aqui, na instanciação de um novo objeto. Então repare que essa linha de código, no vídeo passado, a gente deixou dentro do laço de repetição. E qual era a ideia conceitual? Conceitualmente falando, o que a gente está fazendo? A cada vez que a gente repete esse bloco de código, a gente executa este comando new usuário. Então a gente está repetindo esse comando new usuário toda vez que a gente entra no laço de repetição. Ou seja, quando a gente repete o comando new usuário, a gente efetivamente está instanciando um novo objeto. Então a cada vez que eu dou new usuário, eu instancio um novo objeto. E aí um erro bastante comum é colocar a instanciação do objeto fora do for. Bem aqui, ó. Então, eu instancio um objeto fora do laço de repetição. E qual é o efeito que eu consigo fazendo isso? Agora, este new usuário não vai se repetir. Como ele está fora do laço de repetição, essa é uma linha de código que não se repete, de tal forma que a instanciação de objeto acontece uma vez só. A gente está instanciando esse objeto apenas uma vez. Então, a instanciação não está sendo repetida. E aí, qual é o efeito prático disso? A gente simplesmente está sobrescrevendo os valores de e-mail e senha do U, porque esse objeto U é o mesmo. Toda vez que a gente entra no laço de repetição, a gente está simplesmente sobrescrevendo o valor de e-mail e senha deste objeto U. Por quê? Porque não são objetos diferentes. Toda vez que a gente entra no laço de repetição, a gente está sempre se referindo ao mesmo objeto, que é o objeto U. Porque a gente criou ele uma vez só. Bom, agora o que pode gerar dúvida é o que acontece se eu tentar adicionar o mesmo objeto 3 vezes no meu array list. Então vamos fazer um breakpoint aqui neste momento em que a gente cria o objeto e aqui neste momento em que a gente adiciona esse objeto no array list para ver exatamente o que acontece. Então vamos rodar o debugger aqui. Então beleza. Vou instanciar o meu objeto e guardar dentro da variável U. Vou apertar o F8. Já apareceu a minha variável U, por enquanto e-mail e senha tem valores null, só que repare aqui, ó, neste valor do meu objeto U. Então eu estou aqui no objeto U, do tipo usuário, e tem um valor de referência 268. Vou até anotar aqui, hashtag 268, referência para o objeto da classe usuário que foi instanciado nessa linha aqui. Então a gente instanciou esse objeto e o valor de referência dele é 268. Vamos começar a executar o for então. Vou apertar o F8, já apareceu o i aqui com o valor 0, que é o valor inicial dele. Então vou pedir para mostrar essa mensagem de digito e-mail. Vou pedir agora para aguardar a entrada do e-mail. Beleza, vou voltar ali na tela de saída, deixa eu já encaixar a tela de saída. Vou digitar o primeiro e-mail, igor@igor.com. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a senha, F8. F8 está aguardando a entrada da senha, 123. Ótimo. Agora que a gente já tem um valor de e-mail e senha, deixa eu voltar ali para a aba de variáveis para a gente ver o que vai acontecer com o nosso objeto U. Então eu vou apertar o F8 para atribuir e-mail. E agora eu vou apertar o F8 para atribuir senha. E esse é o comportamento que a gente conseguiu. Lá a gente tem o objeto U, valor de referência 268, o e-mail e a senha dele foram colocados ali justamente com os valores que eu acabei de digitar. Então beleza, agora eu vou pegar esse objeto U e vou adicionar no meu array. Por enquanto o meu array está vazio, se eu expandir aqui não aparece nada, né? E aqui no valor apresenta que o size desse array é 0. Então eu vou apertar o F8 para adicionar esse meu objeto dentro do array. Beleza, adicionei e realmente foi lá o e-mail e a senha com o valor igor@igor.com e a senha 123. Conseguimos adicionar o nosso usuário dentro do array list. Só que agora, repare que a gente não está repetindo essa linha de código aqui, ó, do new usuário, porque ela está fora do for. Então a gente não vai criar um novo usuário. Olha o que vai acontecer. Vou apertar o F8, o i foi para o valor igual a 1, a gente incrementou o i. Vou colocar a mensagem digite o e-mail e vou aguardar o e-mail. Vou lá na saída para digitar o próximo e-mail, java@java.com. Vou apertar o F8 para pedir para digitar a senha. Vou apertar o F8 para aguardar a senha, 456. Beleza. E agora, deixa eu voltar aqui para a tela de variáveis.
eu vou atribuir esse e-mail que eu acabei de digitar e a senha que eu acabei de digitar no objeto U. Só que se a gente olhar, o objeto U ainda faz referência ao objeto 268. Ou seja, ainda é o mesmo objeto de antes. Deixa eu expandir esse objeto 0 aqui para a gente ver o que vai acontecer. Por enquanto, o objeto 0 tem o valor e-mail igor@igor.com e senha 123. Bom, vou apertar o F8 para atribuir e-mail e apertar o F8 para atribuir senha. Ótimo. Então, aqui o nosso objeto U, beleza, aconteceu exatamente o que a gente esperava. Colocou java@java.com no e-mail e 456 na senha. Só que se eu expandir aqui o objeto 0 de novo, olha o que aconteceu com o e-mail e a senha. O e-mail também mudou para java@java.com e a senha mudou para 456. E aí agora ficou muito claro que realmente esse número de referência aqui, para a variável U e para o usuário na posição 0 do ArrayList, né, esse número de referência faz referência ao mesmo objeto. Então, se eu mudar o valor deste e-mail do U, também eu estou mudando o valor de e-mail do usuário 0 do ArrayList. Por quê? Porque os dois são o mesmo objeto. Ele apenas, esse mesmo objeto ele tem duas referências diferentes. O que eu estou querendo dizer? Né? A variável U faz referência ao objeto 268. E a variável, a variável 0 do ArrayList faz referência também ao objeto 268. São duas referências para o mesmo objeto. E não importa qual das duas eu utilizo, posso utilizar tanto U como esse usuário aqui na posição 0, qualquer uma referência que eu utilize para modificar o e-mail vai ser modificada em todas elas, porque eu estou modificando o valor do objeto 268, que tem referência 268. Então, esse é o efeito prático que produz esse comportamento que a gente não quer quando a gente coloca a instanciação do objeto fora do ArrayList. Mas agora vamos ver, vamos executar essa linha aqui para ver o que acontece quando a gente tenta adicionar o mesmo objeto duas vezes no ArrayList. Então vou apertar o F8 e até dá certo. Eu tenho meu usuário 0 e meu usuário 1 dentro do mesmo ArrayList. Só que olha só, se a gente olhar o valor do 0, 268, e o valor do 1, 268. Então a referência é para o mesmo objeto. Realmente, a gente tem o mesmo objeto, olha só, 3 vezes na nossa memória. O objeto na posição 0, o objeto na posição 1 do ArrayList e o objeto U são o mesmo objeto. E a gente pode verificar isso com este valor. Então, obviamente, deixa eu cancelar aqui esse programa. O debugger já deu para ficar claro, já deu para entender que quando a gente coloca a instanciação do objeto fora do laço de repetição, a gente simplesmente está utilizando o mesmo objeto e a gente adiciona o mesmo objeto várias vezes no ArrayList. Deixa eu executar esse programa agora de uma vez para a gente ver o funcionamento. Olha só, vou digitar o e-mail igor@igor.com, senha 123, java@java.com, senha 456, teste@teste.com, senha 789. E depois, quando eu pedir para mostrar todos os usuários, olha o que vai acontecer. Todos os usuários que eu vou apresentar têm o mesmo e-mail e a mesma senha, justamente por causa daquele efeito que a gente viu, que na verdade a gente não tem 3 objetos diferentes. A gente tem apenas um objeto e a gente está sempre reescrevendo, a gente está sempre sobrescrevendo os valores de e-mail e senha desse objeto e estamos sempre readicionando o mesmo objeto no ArrayList várias vezes. Então, esse é o efeito que a gente não quer e que acontece quando a gente instancia um objeto fora do laço de repetição. Então, para resolver esse problema, obviamente, basta eu trazer a instanciação do objeto para dentro do laço de repetição e relembrando conceitualmente o que isso significa, que cada vez que a gente executa o laço de repetição, a gente está criando um novo objeto. E aí no final das 3 repetições do laço, a gente vai ter 3 objetos diferentes. Então esse é o primeiro erro bastante comum quando a gente começa a ver aí ArrayList e for. Bom, o segundo erro bastante comum é algo parecido, só que o contrário. Ao invés de eu criar o objeto do usuário fora do ArrayList, o que acontece bastante também é quando a gente tenta criar o ArrayList dentro do laço de repetição. Olha só o que acontece. Quando eu trago a instanciação do ArrayList para dentro do laço de repetição, o que eu estou fazendo aqui?
É a mesma lógica, né? Eu estou criando um novo laço de repetição, perdão, um novo laço de repetição não. Deixa eu repetir aqui. A lógica é a mesma. Eu estou criando um ArrayList, um novo ArrayList, a cada vez que eu repito esse bloco de código. Então, toda vez que eu entrar nesse laço de repetição do for, eu estou criando um novo ArrayList. E não é isso que eu quero. Eu quero um ArrayList só, e esse ArrayList vai guardar todos os meus objetos. Só que quando eu trago o ArrayList para dentro do for, eu estou criando um novo ArrayList cada vez. E aí cada ArrayList vai ter um usuário só. No final das contas, eu vou ter 3 arrays diferentes e cada array vai ter um objeto só. E aí eu perco a funcionalidade do array. O array é interessante por quê? Porque eu consigo guardar vários objetos numa variável só, né? Numa estrutura só. De tal forma que eu consigo fazer um for para preencher essa estrutura com vários objetos e depois eu consigo fazer um outro for aqui, por exemplo, para ir buscando cada um dos valores que eu preenchi lá dentro do array. Então, quando eu crio vários arrays diferentes, eu perco essa funcionalidade. E claramente isso daqui também não é o que a gente quer. Então, vou colocar na posição normal, né? Colocar o ArrayList fora do laço de repetição, porque dessa forma eu estou criando apenas um ArrayList e estou populando ele, né? Preenchendo esse ArrayList com vários objetos do usuário. Então, essa é a lógica. Este comando aqui, new usuário, vai ser repetido, portanto eu vou criar vários usuários. E este comando aqui do ArrayList, eu não estou repetindo, eu estou fazendo uma vez só. Então eu vou ter um ArrayList com vários usuários dentro deste ArrayList. Então essa é a ideia.